Olá pessoal, o nosso bate-papo de hoje é sobre demissão. Um assunto onde a única certeza absoluta é, se você contrata errado, é certo que você vai demitir. Nas últimas semanas, nós tratamos dos assuntos recrutamento, seleção, promoção e delegação de tarefas. Agora, a demissão entra na nossa pauta, porque por mais desagradável que seja esse assunto para quem demite e para quem é demitido, faz parte do processo organizacional. Conclusão: a demissão não tem nenhum glamour, mas precisa ser tratada e não pode ser tratada com hipocrisia. Na prática, a demissão começa no dia da contratação. Se você recrutou, selecionou e contratou errado, a demissão é só uma questão de tempo. Agora, se você contratou certo, tudo o que acontecer a partir daí, resultados e atitudes, vão determinar o dia da saída do colaborador, exceto em momentos que vivemos como hoje, a pandemia, onde demissão pode ser apenas uma questão de sobrevivência das empresas. Hoje em dia, são raros os casos onde o colaborador entra e permanece na empresa até a sua aposentadoria. Eu estou me referindo, é claro, às iniciativas privadas, porque as empresas públicas e seus meios de estabilidade são um caso à parte. Na minha carreira de executivo, eu me deparei várias vezes com a necessidade de demitir um colaborador. E a minha experiência me mostra que tem dois aspectos que são necessários a ser observados no momento de uma demissão: o motivo e a forma. O que eu estou dizendo é que para que haja uma demissão, é preciso que haja um motivo e que seja feito da forma correta. Vamos começar então abordando alguns motivos. Algumas demissões podem acontecer por motivos genéricos: uma pandemia, a extinção de uma unidade de negócio, a perda de um grande contrato, por exemplo. Mas nesse caso, os motivos estão intrínsecos na própria natureza do acontecimento. Ocorre que as demissões, via de regra, acontecem por três aspectos: relacionamento, resultado e comportamento. Pessoal, o relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento entre colaboradores, relacionamento com os gestores, ou melhor, o mau relacionamento interpessoal, costuma ser motivo frequente de demissão de funcionários. Mas cuidado! Alguns funcionários que buscam incansavelmente o resultado, que são inovadores, se estão alocados numa equipe que já está estagnada, acabam sendo expurgados naturalmente. Então, antes de demitir um funcionário por esse motivo, apure direitinho se a razão da segregação não é porque ele é o único que quer fazer aquilo que tem que ser feito. Se esse é o motivo do mau relacionamento, então o seu problema está na equipe e não no funcionário. Agora, se realmente, depois de apurado, esse funcionário é alguém que não consegue se relacionar com as pessoas, fim de papo. O outro motivo frequente que causa demissão de funcionários é a falta de resultado. E aqui eu quero que vocês me permitam começar citando Jack Welch. Jack Welch foi o CEO da General Electric durante 20 ou 21 anos e ficou conhecido como Jack Newton pela sua capacidade de demitir pessoas sem abalar as estruturas. Uma das máximas de Jack Welch é que todo gestor devia demitir 10% da sua equipe no final do ano daqueles que não apresentaram resultado ou daqueles que tiveram os piores resultados. Eu sei que isso pode parecer uma visão meio draconiana da gestão, mas eu chamo isso de melhoria contínua. O fato é que do porteiro ao presidente, todos foram contratados para dar resultado. Então faz todo sentido que a empresa possa substituir aqueles que não estão apresentando um bom resultado por outros que possam apresentar um desempenho melhor. A questão é que todos precisam saber aquilo que a empresa espera que eles entreguem. Então, antes de demitir alguém por resultado, tenha algumas certezas. Ele foi treinado? Ele sabia o que entregar? Foram criadas condições para que ele desse o resultado? Ah, sim. Ele foi treinado, ele sabia o que entregar e as condições foram dadas. Ele não entregou, ele não apresentou o resultado. Fim de papo.
Ainda sobre resultado, e citando novamente Jack Welch, uma frase que me marcou muito foi a seguinte: eu nunca demiti ninguém que não soubesse que seria demitido. Isso me lembra que a demissão é um processo e que ninguém se torna ruim da noite para o dia. O funcionário precisa ser acompanhado e, sobretudo, ele precisa de feedback. Não me parece justo demitir alguém que não sabia que estava indo mal. O terceiro motivo que também leva a algumas demissões é o comportamento, que invariavelmente envolve ética e disciplina, que são assuntos complexos e explosivos quando os limites não estão bastante claros. Por onde eu passei na minha vida executiva, eu tentei, mas eu nem sempre consegui, estabelecer códigos de disciplina e de ética que deixassem claro quais são as regras e os comportamentos do dia a dia. Esse tipo de código evita equívocos numa demissão. Se as regras estão claras, se elas estão escritas e você não seguiu, um abraço. Agora que nós já falamos sobre alguns motivos que podem gerar uma demissão, vamos falar sobre a forma de realizar esse processo. Partindo do princípio que nenhuma demissão deveria ser feita de forma intempestiva, a questão obrigatória aqui trata-se do respeito. Lembre-se, a indelicadeza com quem está saindo pode gerar reflexos profundos e ruins em quem está ficando. A comunicação de demissão de um funcionário deve ser feita num lugar calmo e reservado. Outro aspecto é que nenhum colaborador pode sair da empresa com dúvidas sobre o motivo da demissão. Todos têm o direito de saber a real motivação do seu afastamento. Sempre que possível, abra um espaço para que o colaborador fale e exponha as suas razões. Não gere debate, ouça e se prepare para um desabafo. É importante expor com clareza os detalhes técnicos da rescisão, prazos, pagamentos e etc. Algumas empresas adotam um modelo de entrevista de desligamento. Eu não sou nem contra nem a favor. Tenho dúvidas sobre esse modelo, que vejo algumas vantagens e algumas desvantagens nele. Mas não importa. Quando houver uma entrevista de desligamento, este não é o momento. O momento de uma entrevista de desligamento é na homologação, no pagamento, na quitação. Por quê? Já se passaram alguns dias do impacto inicial e as opiniões, as ponderações tendem a ser mais embasadas e realistas. Agora, para terminar, duas coisas muito importantes sobre a forma num processo de demissão. Primeiro, nunca, jamais demita um colaborador sozinho. A presença do recursos humanos é fundamental nesse momento. Mas na impossibilidade do comparecimento de um deles, convide um outro gestor a participar desse processo com você. Isso garante a eficiência do processo e evita problemas futuros, como uma possível falta de informação, constrangimentos e outras coisinhas mais. Em segundo lugar, jamais demita um colaborador dando esperanças de retorno só para poder atenuar a dor do momento. Já aconteceu. Ninguém dirige um carro olhando só para o retrovisor. É preciso que o colaborador siga e olhe para frente. Então, pessoal, uma pequena reflexão. Demitir é sempre triste, mas se existe um motivo e você fez da forma correta, não precisa chorar. Pessoal, e para terminar, uma questão muito importante. As empresas precisam criar mecanismo para avaliar os gestores que têm o poder da caneta e como eles agem num processo de demissão. Lembre-se, sempre tem que haver um motivo e tem que ser feito da forma correta. Demissão não pode ser um instrumento de vingança. É isso aí, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Acompanhe a gente no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. Vamos que vamos!